Apocalipse 10, versos 7 e 8. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Grande Criador, como sempre dependemos de Ti. Para cada palavra lida, pregada pelo profeta, nós precisamos da Tua unção, da Tua direção, para que o povo seja abençoado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. Vamos discorrer um pouquinho sobre o profeta e o livrinho. Quero ler para vocês o que diz o irmão Brana, tentando fazer um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus, parágrafo 319 e 320. Note, Deus disse ao profeta, disse: come o rolo, no Antigo Testamento. Ao profeta do Novo Testamento, ele disse: come o livrinho. Por quê? Para que o profeta e a palavra fosse um. Está vendo? Essa é a arca, a palavra de Deus. Deus prometeu sua palavra, como ela se cumpriria e como aconteceria quando ele escolheu sua noiva, como isto seria feito. Está acontecendo bem diante de vocês, no nome do Senhor. Isso é pela palavra original, a mensagem do entardecer. Eu tenho que, antes de prosseguirmos nesse assunto, que me veio de manhã, anteontem, eu passei a escrever para poder tomar sobre o livrinho, desde o tempo de Adão até o nosso tempo. A obediência à palavra, que era o livrinho, eles não podiam tomar conhecimento do bem e do mal. Era para comer de todos os frutos, mas daquele fruto não podia comer, que era o do bem e do mal. E eles não comeram a palavra. A mulher saiu na frente e comeu da árvore errada. Sempre é assim, a igreja sai na frente, come da forma errada. O livrinho voltou para a mão do dono original. Quando Adão perdeu, irmão Brando diz, não podia ir para a mão de Satanás. Tinha que voltar para a mão do dono original. O profeta Ezequiel, do Antigo Testamento, foi dito: coma o rolo,
que era o pergaminho. A Bíblia era feita em forma de pergaminho, em rolo, não era livro como nós temos aqui. Por isso, a palavra veio ao profeta dizendo: coma o rolo, o pergaminho. Seria tomar as profecias e comer e entregar aquelas profecias. Veio Cristo, a palavra, o verbo, o livrinho, agora estava em carne. Que a palavra foi feito carne. No princípio era o verbo, que é a palavra. O verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. São João capítulo 1, verso 1. Mas quando isso acontece, Deus tem algo a fazer no meio do povo. Aquela carne, aquele livrinho, que é a carne de Jesus, era alimento. Ele diz: aquele que de mim alimenta, por mim viverá. Quem não comer a minha carne e beber o meu sangue, não tem vida. Então a carne dele era comida, o sangue dele era bebida. E aquilo era aquele livrinho que já foi perdido lá no princípio e estava vindo agora como alimento, que lá eles não comeram. Por isso comeram da árvore errada e nós morremos até hoje. Mas aí veio Cristo em carne, ele era o alimento, ele diz: eu sou o pão da vida. Então ele era o verbo é a palavra é o livro, é o livrinho. Quem de mim alimenta, por mim viverá. Então, quem comer da minha carne e beber o meu sangue, quem não comer, não tem vida. Aí foi dado como símbolo na ceia. Eles podiam não entender aquilo, quando ele disse: tem que comer minha carne e beber meu sangue, mas na ceia ele diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. É de uma forma simbólica que ele deu, foi a ceia. Quem comeu indignamente aquele pão, aquele alimento, aquele livrinho, o demônio entrou nele. Você sabe disto. Comeu indignamente. Sempre é um homem e uma mulher. Você vê Adão e Eva, Cristo e os seus discípulos, que era a parte feminina, a igreja do dia. O livrinho veio em forma de línguas de fogo no dia de Pentecostes. Não em carne. Ele já tinha vindo em carne para poder morrer e assim salvar uma igreja, um povo. Mas agora ele vem no Pentecostes como línguas de fogo. Não em carne, mas para manifestar naquelas carnes. Línguas de fogo para entrar naquele povo no dia de Pentecostes. Isso aconteceu em todas as eras da igreja, porque ele já tinha vindo em carne, agora estava manifestando através daquelas carnes, isto é, dos seus discípulos, do seu povo, da sua igreja, durante todas as eras. Então o livrinho foi rejeitado por Adão e Eva. Veio em carne para os judeus e eles não o conheceram. São João capítulo 1, verso 3, diz que ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Capítulo 1, verso 1, ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, que era a palavra. Eles não conheceram a palavra. Deus dá uma oportunidade aos gentios quando os judeus rejeitam. Na luz do entardecer, Zacarias 14, 6 e 7, que é o mesmo Cristo, irmão Brana diz, é o mesmo Cristo, a mesma palavra ungida, manifestar. Aí Deus manifesta através de Zacarias 14,
6 e 7, que a palavra ungida daquele dia, manifestada naquele dia. O verbo, a palavra, se fez carne outra vez. Aqui vem o livrinho novamente. Porque se ali a palavra é Cristo, aqui outra vez a palavra é Cristo em outro homem. Então, o verbo, a palavra de Deus em carne outra vez. O livrinho manifestado em 7 trovões, que não podiam ser escritos, sendo revelados pelo 7º anjo, para estar em nossas carnes. Para o irmão Brana revelar este livro, para ele revelar, ele tinha que comer para poder profetizar. Ele toma aquilo, por isso o profeta diz que o profeta do Novo Testamento come o livrinho. Vamos ver os dois lados, tanto de Cristo no irmão Brana e Cristo na igreja. Porque sempre é assim, senão nós ficamos apenas Cristo no irmão Brana e não tem Cristo na igreja. Aí, irmão Brana tem a palavra, come a palavra, prega a palavra, e nós não temos aquela palavra. Então nós somos uma geração dele. A palavra e o profeta foi um, diz o irmão Brana, que quando o profeta comeu o livrinho, foi para que a palavra e o profeta fosse um. Ele sendo um, ele ia gerar uma noiva. Agora guarde bem, o profeta comeu o livrinho e profetizou. Ele comeu a palavra e profetizou 63, 64, 65. Aqueles mistérios, ele tinha que comer aqueles mistérios para poder profetizar. Não outra vez. Outra vez é a noiva. Guardar bem. Ele profetizou, porque quando ele tomou a palavra e profetizou para nós, que nós encontramos na mensagem do profeta, nós encontramos que ele profetizou. Os mistérios agora não eram mistérios mais. Ele tinha profetizado, revelado aqueles mistérios. Uma profecia traz a coisa clara para nós. Se fosse uma língua estranha, poderia trazer aquilo sem explicação. Mas quando é profetizado, que o profeta tomou os mistérios, comeu e profetizou, nós temos que ver que ele profetizou 3 anos. Assim como Jesus sendo o livro, o livrinho, a palavra, o verbo, ele profetizou 3 anos e meio. Irmão Brana teve a mesma coisa. Aqui também, no tempo da sua profecia, Deus permitiu. Em 63, 64, 65, no final do ano, Deus recolheu nosso profeta. Muitas vezes ficamos sem saber por quê. Tanta gente ruim. Estava ouvindo aquele movimento do irmão Brana na África e a gente vê tanta gente ruim vivendo muitos anos. William Brana vivendo apenas 56 anos, com tanto ministério, com tanta revelação, com tanta bênção que ele manifestou, e o que podia ainda manifestar, mas aprove Deus recolhê-lo. Assim como você vê a sabedoria na palavra Cristo, e depois ele ter que morrer, dentro daqueles 3 anos de ministério, aí vem Cristo e morre. Para quê? Para que a igreja se alimentasse dele. A igreja só poderia alimentar dele se ele viesse e desse sua vida, morresse. Aí vem o alimento para a igreja, até chegar ao nosso tempo também, porque
o alimento novo que veio de Deus foi quando os mistérios de Deus foram comidos pelo profeta. O profeta se alimentou daqueles mistérios e profetizou. Olha, não podemos dizer que William Branham profetizou novamente. Por quê? Porque ele profetizou o que nós temos escrito. Ele profetizou que a era tinha que terminar para os selos serem revelados. Ele profetizou até do novo nome. Ele mostrou o HM, que faz parte do nome de Deus. Sem o ministério da esposa, hoje, não saberíamos o que o profeta tinha comido lá atrás. Por isso, se há uma profecia, outra vez, aqui está a igreja noiva comendo este livrinho. Agora, no tempo da noiva, ela tem o assim diz o Senhor. E se ela tem o assim diz o Senhor, ela está comendo o livrinho que Branham comeu e revelou para nós, trouxe claro para nós. E nós agora temos que comer para poder ser raptados. Não adianta nada nós apenas vermos o que o irmão Branham fez, como nós passamos 40 anos falando o que o irmão Branham fez, mas sem saber as revelações contidas nos 7 selos. Sendo que ele mesmo havia dito que os 7 trovões é o que dá fé de arrebatamento. E esses 7 trovões, nós nem sabíamos onde estava. Aí estava dentro da mensagem, mas nós não sabíamos onde estava, e por 40 anos. Aí vem o ministério da esposa. O ministério da esposa é este comer o livrinho, depois que foi revelado pelo profeta durante esses 3 anos. Se come o diante? Sim, mas a revelação principal veio quando Deus manifestou em carne. A palavra se fez carne pela segunda vez. A primeira vez no amanhecer e a segunda vez no entardecer, em Zacarias 14, 6 e 7. Para que pudesse ser alimento para nós. Foi o que aconteceu com o que o profeta teve. Se ele não tivesse recebido de Deus esse alimento no monte pôr do sol, ele diz que Deus abriu para ele aquilo no monte pôr do sol. E ele veio pregar ali em Jeffersonville. Agora, a igreja do dia não conseguiu entender e comer aquele alimento naquele dia. Por isso, Deus vem com a sua palavra outra vez, para que um povo, uma igreja, coma o livrinho. É tempo de nós descobrirmos mais ainda a profundo o que nós somos. Quando a noiva reconhece o que ela é a que tem o assim diz o Senhor. Ela é a palavra para o dia. Ela é a manifestação de Deus no tempo que nós estamos vivendo. Então, irmão Branham diz também sobre Pérgamo 56, que eu quero ler para vocês. Mas agora é o tempo da noiva que tem o assim diz o Senhor, que está aqui em Pérgamo 56. Comer o livrinho. A mensagem que o 7º anjo profetizou. O 7º anjo não reprofetizou. O 7º anjo não profetizou outra vez. O 7º anjo profetizou. Certo? Quando ele tomou a palavra, o livrinho, e comeu, ele profetizou. E essas profecias ficaram escritas dentro dos selos até 65. Mas não é somente isto. A noiva tem que comer, porque ela tem o assim diz o Senhor. E ela vai comer o quê? Ela não vai comer a mensagem batista, metodista,
pentecostal, ela vai comer aquilo que o sétimo anjo profetizou. Quando ele profetizou, a igreja não entendeu nos Estados Unidos. Nós não somos melhores. Nós só temos que entender que aquilo que nós sabemos hoje, da era ter terminado, o Cordeiro saiu do trono, não há mais intercessão, Deus tem novo nome e assim por diante. Estas coisas, sem o ministério da noiva, vocês não saberiam. Por que você sabe? Porque a noiva que tem o assim diz o Senhor, comeu este livrinho e passou a pregar. Mas ela comeu o quê? Comeu as mensagens do profeta, comeu a profecia. E comendo aquela profecia, ela profetiza outra vez. Certo? Não é o profeta que profetiza ele mesmo outra vez. Não é ele no corpo dele. É a noiva que profetiza o que o profeta profetizou. No seu dia, a noiva profetiza outra vez. Por isso, irmão Brana diz, e se vocês lerem lá Pérgamo 56, antes do 56, vocês vão ver que o irmão Brana diz que o Espírito Santo mandou ele pegar uma caneta e escrever. Então isso daqui não é trabalho de um homem, é trabalho do Espírito Santo. E se nós tivermos só o profeta comendo a mensagem, comendo o livrinho e profetizando, e não tendo a noiva para profetizar outra vez, então está faltando, porque sempre é o homem e a mulher, é Cristo e a igreja, é o sétimo anjo e a esposa de Cristo nesse dia final, que tem que tomar aquela mesma palavra, comer as revelações que foram reveladas por William Branham e profetizar isto outra vez. Então deixar claro que o irmão Branham profetizou 63, 64 e 65. A noiva, ela toma estas profecias e profetiza outra vez. Isto é o que a Bíblia diz que faria. Isto é o que está sendo feito. Ela está profetizando outra vez aquilo que Branham já profetizou. Ela tem o assim diz o Senhor. Depois que o profeta usou o assim diz o Senhor e profetizou, agora sim ela profetiza outra vez. É ela que profetiza outra vez, porque ela tem o assim diz o Senhor. Ela não vai fazer como Eva fez. Eva passou na frente e comeu do fruto. Esta daqui, não. Esta daqui, Cristo é o fruto, Cristo é a palavra, Cristo é o livrinho, que ela está comendo. Ela não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa daqui, diz o profeta, ela não cairá. Eva caiu, mas esta não cairá, porque ela sabe o que ela está comendo e profetizando outra vez. Quer dizer, repetir uma profecia que foi dada por William Branham. Este é o trabalho desta noiva, esposa, neste dia final. O livrinho não termina com o profeta. Com o nosso profeta veio a profecia do livrinho. E a profecia do livrinho trouxe a revelação, para que o profeta e a palavra fosse um. Agora, profetiza outra vez, conforme Apocalipse 10, 11, profetiza outra vez. Então você não pode esperar irmão Branham levantar para profetizar outra vez, porque esta profecia é feita aqui pela esposa, porque ela tem o assim diz o Senhor. Se ela tem o assim diz o Senhor e não profetiza, o que adiantou irmão Branham dizer que ela tem o assim diz o Senhor? O que a igreja tem profetizado até hoje? Depois do irmão Branham,
o que a igreja tem profetizado? Tem levantado suas doutrinas de ressurreição isolada e outras coisas mais, mas ela não tem profetizado aquilo que o profeta comeu e revelou. Ela não tem profetizado. Então é tempo de cada um de nós reconhecermos que nós precisamos comer essa palavra, comer este livrinho que já está revelado. E ao comer, isto vai trazer força, poder à igreja, para ela ver o que ela é, para ela reconhecer o que ela é a esposa de Cristo. Quantas pessoas precisam comer desta palavra, deste livrinho? Eles não querem, uns querem comer de um Moisés, outro de um Elias, outro de um Jesus histórico, outro apenas da primeira e segunda etapa do irmão Branham. E a terceira puxada, que irmão Branham não pôde dizer a ninguém, é uma profecia. Aquilo é uma profecia, ele não podia dizer a ninguém, ele ouviu de Deus. Mas nós encontramos estas coisas reveladas dentro da mensagem, assim como os trovões também. Não escreva, irmão Branham diz, está dentro da Bíblia, porque não pode aumentar nem diminuir. A terceira etapa, não diga a ninguém, está dentro da mensagem, porque não pode aumentar a mensagem nem diminuir. Está aí dentro. Então, é isto que nós simplesmente, como esposa de Cristo, estamos profetizando. Outra vez. Agora sim ela profetiza outra vez, para que a noiva e a palavra seja um. Assim como o profeta teve que comer o livrinho, comer a palavra, para que ele e a palavra fosse um, assim nós também, como noiva, temos que comer o livrinho, comer a palavra, para que nós e a palavra fôssemos um outra vez. Por isso, o que pregou o profeta é repetido pela noiva. Amém. Isso aqui é importante porque essas coisas foram pregadas pelo profeta e têm que ser vividas por nós, cridas por nós nesse tempo em que vivemos. Estamos acompanhando aqui a mensagem do profeta, o que ele pregou no seu dia para nossa alimentação. Aí Pérgamo 56 continua dizendo: eis aqui o segredo disto, a palavra está na noiva. A palavra, o livrinho, está na noiva, como estava em Maria. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela conhece o que ele quer fazer com a palavra. Ela executa a ordem da palavra em seu nome, porque ela tem o assim diz o Senhor. Agora, qual assim diz o Senhor que a igreja tem hoje, que a noiva tem, a esposa tem hoje? Ela tem o assim diz o Senhor do profeta. Certo? Ela tem o assim diz o Senhor do profeta, porque ela comeu aquele livrinho, ela comeu aquela mensagem, então ela tem o assim diz o Senhor. Depois a palavra é vivificada pelo Espírito e se cumpre. Como uma semente que é plantada e regada, ela chega à plena ceifa, servindo seu propósito. O 57. Os que estão na noiva. Bom, nós já temos falado muito sobre isto, mas sempre é bom ver esse alimento e comer esse alimento. Os que estão na noiva fazem somente sua vontade. Ninguém pode fazê-los proceder de outro modo. Quem pode fazer você não ver que o Cordeiro saiu do trono? Quem pode fazer você não ver que a era terminou? Quem pode fazer você não ver que Deus tem novo nome? Aqui está o irmão Branham dizendo: ninguém pode fazê-los proceder de outro modo.
Eles têm. Agora já está falando eles. Eles têm o assim diz o Senhor. Não apenas uma pessoa. Eles têm. A igreja tem. Cada eleito tem. O assim diz o Senhor. Você não pode ter o assim diz o Senhor diferente do que o profeta deixou. O profeta deixou o assim diz o Senhor. Nós tomamos aquele assim diz o Senhor e repetimos. É o que estamos fazendo. Só que eu tenho que bater bem nessa tecla que se não tivesse o ministério da esposa deste dia final ter pregado sobre a era terminar, o Cordeiro sai do trono, um novo nome e assim por diante, se não tivesse, nós não sabíamos nada. Não saberíamos nada e ficaríamos apenas com aquilo que o irmão Brana tinha falado. E nós não poderíamos profetizar, porque não sabíamos nada. Por que estamos profetizando hoje outra vez? Porque soubemos daquilo ali. Isso é o que é importante. Eles têm o assim diz o Senhor, ou se conservam em silêncio. Eles sabem que tem que ser Deus neles, fazendo as obras, cumprindo sua própria palavra. Não é eu, é Deus em mim, é Deus em você. Nós temos que saber que é isso que tem que ser feito, porque é uma noiva nesse dia. Esta noiva que tem comido o livrinho, é o João que comeu o livrinho, que está aqui. O profeta come, a noiva come. Ela tem o assim diz o Senhor, porque comeu o que ele comeu. Ele não completou toda a sua obra durante seu ministério terreno. Está falando de Cristo no seu dia. Ele não completou toda a sua obra durante o seu ministério terreno. Assim, agora, ele opera na noiva. Agora, irmãos, ele opera na noiva desde quando? Ele opera na noiva desde os dias do profeta. Ele opera na noiva desde os dias do profeta, porque ele era a palavra do dia, manifestada, encarnada, daquele dia. Todos os mistérios estavam encarnados nele, para ele poder revelar e passar isto, para que a igreja pudesse ter a mesma experiência e comer esse livrinho. Assim, agora ele opera na noiva e através dela. Operar nela é uma coisa, ele traz sua palavra e opera nela. Mas ele diz, através dela. Então agora ela é quem faz esta obra. Ela é quem tem o assim diz o Senhor, e ela manifesta esta obra. Ela sabe que não era tempo para ele realizar certas coisas que deve fazer agora. Nem no tempo de Jesus não podia ser realizado coisas que foi realizado nos dias dos apóstolos. Nem nos dias de Brana podia realizar coisas que ele pode realizar agora. Lá ele deixou em segredo, e o segredo está dentro da mensagem. Não diga a ninguém, mas está dentro da mensagem. É isso que nós encontramos. Como esposa, você então reflete a palavra do esposo, porque o esposo refletiu a palavra que é Cristo. E Cristo estava no profeta, e quando você reflete a palavra do profeta, você está refletindo Cristo em você. Você e a palavra são um. Você e o livrinho é um. Assim como Brana e a palavra era um. Brana e o livrinho era um. Assim também, esta noiva desse último dia, ela sabe o que fazer com a palavra, e ela sabe que não era tempo lá atrás de Deus revelar tudo claramente. Jesus falou disso, Brana falou disso. Nós é quem temos que aprender. Quando o próprio Jesus falou que quem pecasse contra o Filho do Homem
teria perdão, mas contra o Espírito Santo não teria perdão. E o irmão Branham vem e traz para nós, hoje tem se cumprido essa escritura, 134, 135. Ele diz, isso se está cumprindo hoje. Hoje por quê? Porque o Espírito Santo estava encarnado no profeta naquele dia, e Deus tinha saído do trono. E ele saindo do trono, então quem pecasse contra esta mensagem do profeta não tem perdão nem neste século, nem no porvir. Dê graças a Deus, você que falou alguma coisa e ainda em vida, você conseguiu chegar a voltar atrás e crer. Eu mesmo tive problema de falar contra, lá por volta de 1968, eu também falei contra, mas em 1972 eu já vi que era verdade, retornei, aí criei, esta é a verdade. Talvez você tenha falado contra, que você possa retornar em tempo e ver esta manifestação, não só do irmão Branham, mas a manifestação da esposa, nesse dia, que ela conhece estas coisas. Mas irmãos, você sabe que é difícil para as pessoas crer, porque a esposa é pequena. Ela é tão pequena, eu espero que tenha mais gente por este mundo, que venha crer, que esteja como aqueles 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Esperamos que tenha estes que pertençam à noiva deste dia final. Mas vou voltar para mim terminar. Ele não completou toda a sua obra durante o seu ministério terreno, assim agora ele opera na noiva e através dela. Agora ele está operando através dela. Nós temos que mostrar isso para o mundo. Esse assim diz o Senhor, que a era terminou, que o Cordeiro saiu do trono, que a HM faz parte do nome de Deus, e que o novo nome de Deus é Branham. Está tão claro, é para nós fazermos agora esta profecia. Esse caso é nosso agora. Não era para ser feito lá atrás, não era para ser feito através dos Estados Unidos, e sim, nesse tempo final, porque se ele veio, passou pela América do Norte, e já passou por todas as Américas, faltava a América do Sul, aí ele vem com a sua mensagem. Ela sabe que não era tempo para ele realizar certas coisas que deve fazer agora, desde o tempo do irmão Branham para cá. Mas o povo, isso foi dado nas eras, e quando o irmão Branham trouxe os selos, o povo do tabernáculo Branham já não entendeu. Ele disse que eles não estavam entendendo aquilo que estava acontecendo aquela semana, e ele disse, se vocês não entendem, não interpretem também. Vocês não podem interpretar, senão vocês vão fazer a coisa errada. Então eles não entenderam, e logo em seguida o irmão Branham pega parte, ele já interpreta que o irmão Branham tem que levantar, ressuscitar, para revelar selos, trovões, novo nome, terceira puxada. Quando isso já foi revelado na palavra, já está revelado, tudo está revelado dentro da mensagem do profeta. O que nós temos que fazer agora é crer. Mas ele cumprirá agora, através da noiva, a obra que ele deixou para este tempo específico. Sempre tem um tempo próprio para Deus cumprir a sua obra, para Deus falar ao seu povo, para Deus alimentar a cada um de nós. Se nós não nascemos de Branham, se nós não nascemos, nós não podemos comer o livrinho, porque ali que está o livrinho revelado, o livrinho estava em carne, que agora você tem que ir e comer este livrinho, e pregar e profetizar outra vez o que este livrinho já profetizou na carne de William Branham. Foi profetizado, agora tem que prosseguir esta profecia através de cada um de nós. Negar o que nós temos hoje é negar o que Branham revelou. Negar o que Deus fez por nós do ano 2000 para cá é não saber o que Deus fez.
Você não pode negar isto, porque ninguém sabia isto. E quem foi que fez? Deus. Não é um homem, não é um ser mortal. As pessoas sempre pensam de uma forma errada. Não é o ser mortal. O irmão Brana tinha que falar para as pessoas tirar os olhos dele. Eu tenho que falar para as pessoas tirar os olhos de mim. Olhe para a noiva. Não fale João olhando para mim. Não, olhe para a noiva. Ela tem o assim, diz o Senhor. Você tem que olhar assim. Não olhe para mim. Se você crê naquilo que eu prego, faça como eu digo. Eu tenho a mensagem, eu não sou João, mas cada um fala olhando para a gente como se fosse João. Você é o João que está comendo também o livrinho, mas o importante é você olhar para a noiva, observar a noiva. Ela tem comido esta mensagem e tem profetizado outra vez. Não fale a meu respeito, fale a respeito da mensagem, fale a respeito da esposa, fale a respeito do profeta, fale a respeito da palavra, do livrinho, mas não toque pessoalmente no nome, porque não é o Osmar que faz isso, não é o Osmar que comeu o livrinho. Essa noiva é que tem comido o livrinho, como o profeta comeu, para revelar para nós esta palavra. Nós também temos que comer e profetizar outra vez ao povo. Não pode ficar sem esta profecia outra vez, pois ninguém sabia daquilo que nós pregamos aí desde o ano 2000, ninguém sabia, e já tinha sido revelado. Isto é um ministério cumprido. Esse ministério está pronto, cumpriu. Você não pode querer desfazer, destruir uma coisa que Deus levantou. Você não pode amaldiçoar o que Deus tem abençoado. Você vai entrar em problema com Deus. O ministério não é meu, é da esposa. Eu apenas estou aqui falando, mas não sou eu, é a palavra, é como a palavra. Se esta noiva hoje, se ela tem o assim diz o Senhor, é assim diz o Senhor que terminou as eras, a intercessão, e que o novo nome é Brana, e assim por diante. Ela tem o assim diz o Senhor. Agora vocês não sabiam disso antes, por isso deveriam perceber, ela tem. Então escute. É o tempo que Deus está fazendo coisas que não podia ter feito nos Estados Unidos. Deus fez coisa nos Estados Unidos que não podia ter feito com Jesus. Olha para você ver. Jesus mesmo disse que não podia. Eu tenho muitas coisas a vos dizer, mas vocês não podem suportar. Mas quando vier o Espírito Santo, e o Espírito Santo não veio apenas no Pentecoste, o Espírito Santo veio encarnado. Aí ele vos ensinará o quê? Os selos, os trovões, o novo nome. Quando o Espírito Santo vier, e é quando o Espírito Santo viesse encarnado, operando num homem como operou no nosso profeta. Pai Celestial, pedimos que o Senhor continue nos alimentando com esta mensagem, porque nós somos o que comemos. Se nós comemos o livrinho, nós somos o livrinho. Somos a palavra. O seu profeta diz, esta noiva é a noiva palavra. Esta é a palavra do dia. O livro do dia, a revelação do dia. É que esta noiva, assim como foi o profeta do dia, a revelação do dia, o livrinho do dia, o verbo do dia, no tempo do nosso profeta. Aqui estamos, Pai, apenas para manifestar este recado da esposa do Senhor, que tenho assim diz o Senhor. Eu não tenho assim diz o Senhor, a esposa tem. Eu estou repetindo isso daqui, não sou eu, não é assim diz o Osmar, é assim diz o Senhor.
Não é assim diz William Branham, é assim diz o Senhor. É o que está escrito. Pai, que estas pessoas recebam a luz desta mensagem e sejam manifestado o poder deste livrinho, desta revelação em cada coração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Jesus, comprada lá na cruz com sacrifício seu, ouvi a sua voz, foi indo logo após pro casamento seu. Nas eras que passou, ele a sustentou com a intercessão de amor. A força que ele dava, nunca desprezava, fez sua vencedora. Sua voz meiga de esposo a chamou de novo pra sair do tempo. Não fiquem na Odisseia, deixa a louca ideia, vem pro arrebatamento. Sua voz meiga de esposo a chamou de novo pra sair do tempo. Não fiquem na Odisseia, deixa a louca ideia, vem pro arrebatamento. A noiva do Cordeiro, só através dos selos podia se casar. Com esse compromisso, ela vai com Cristo para o lindo lar. O brado dos trovões trouxe revelações que Branham nos ensina. Falou-nos da morada, na mansão sagrada, além da cortina. A esposa então casou-se com a grande mensagem, com a gente ama. Cristo é maravilhoso, Cristo é nosso esposo na família Branham. Morar além do véu, ali naquele céu, é um sonho dos crentes. Fazer parte da esposa é ser feliz na escolha do Redentor parente. A noiva do Cordeiro, só através dos selos podia se casar. Com esse compromisso, ela vai com Cristo para o lindo lar. O brado dos trovões trouxe revelações que Branham nos ensina. Falou-nos da morada, na mansão sagrada, além da cortina. A esposa então casou-se com a grande mensagem, com a gente ama. Cristo é maravilhoso, Cristo é nosso esposo na família Branham. Morar além do véu, ali naquele céu, é um sonho dos crentes. Fazer parte da esposa é ser feliz na escolha do Redentor parente. Muito bem, nós temos aqui alguns pedidos de oração. Irmão Sidney de Campolim Paulista agradece a Deus pelo ano de 2021 por ter clientes lhe procurando, né? Já está agradecendo por esse ano. Oração em favor da irmã Meire, que fez a traqueostomia e seus exames estão todos bons, mas ainda permanece desacordada, né?
Nossa oração por ela. A irmã Jéssica Fúzio pede oração para sua mãe que está com fortes dores na coluna. Cada pedido a pessoa deve crer, quando a gente lê, já deve crer. A oração é aquilo que Cristo fez no Calvário a seu favor e a meu favor. Oração e agradecimento por mais um ano de vida do irmão Everson. Deus abençoe. O irmão Henrique também agradece a Deus por mais um ano de vida, sua esposa Sharon. Deus abençoe. Pai Celestial, colocamos estas pessoas em sua presença. O Senhor pode continuar ajudando cada uma. Aqueles que, irmão Sidney, tem sido agradecido por estar procurando, continua abençoando o trabalho dele e a firma dele ali em Campo Limpo Paulista. Dê a tua bênção, Senhor, irmã Meire, afastando todo o mal, recuperando a tua serva para que ela possa acordar. Em nome do Senhor Jesus, já foi retirado os aparelhos, mas ela precisa agora acordar. Também oro a favor do irmão Rodrigo, que tem sofrido dores no estômago e dores por todo o corpo e depende de ti, e que essa enfermidade desapareça e que o corpo dele seja imunizado contra toda a força desta doença dos últimos dias. Em nome do Senhor Jesus Cristo, irmão Rodrigo, seja abençoado. Pai eterno, dê a tua bênção à mãe da irmã Jéssica, que as dores na coluna desapareçam. Entra em cena e põe a tua mão de alívio, de cura, de libertação. Abençoe o irmão Everson com muitos anos de vida, também a irmã Sharon com muitos anos de vida, abençoado por ti, Pai. Obrigado pelo que o Senhor tem dado a cada um de nós até o presente momento. Continua abençoando sua igreja através da internet, pessoas que nos ouvem por toda parte do mundo e estão agradecidos pela palavra. Ajuda-nos, Senhor, cada dia ter a luz maior, que é a luz que vem de ti, para que o povo seja iluminado com esta palavra e que possa cada um de nós reconhecer o poder que Deus tem dado para nossas vidas, não somente ao nosso profeta, mas em nossas vidas, para poder comer este livrinho e pregar e anunciar outra vez. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Se Deus quiser, vamos estar aqui sábado novamente. Vamos em paz. Boa noite a todos vocês. Boa noite ao Brasil, Portugal, África, Estados Unidos. Deus abençoe por toda parte que estão nos ouvindo. Na Espanha, Deus abençoe. A gente fica agradecido por ter todos vocês conosco, irmão Elias nos Estados Unidos, irmã Fátima e família também ali nos Estados Unidos, na Califórnia. Todos sejam abençoados, o povo de Maputo, Moçambique, Zambésia, Marromeu, Icaia e outros lugares que eu esqueço o nome aqui, né? Deus vos abençoe, meus amados. Deus vos dê uma boa noite, um bom sono. Quem está com dores, durma agora sem dor. Sim, vai dormir sem dor, abençoada, abençoado por Deus, pelo poder da palavra do Senhor Jesus Cristo. Boa noite.